Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo do Sucesso e dando continuidade aos nossos exemplos envolvendo a técnica de integração integral por partes. A gente vai aqui trabalhar com as fórmulas de reduções que a gente encontra aí para várias identidades trigonométricas, né? Tempo seno, tempo cosseno, tempo tangente e assim vai por diante. E, inclusive no Stuart, né, que é um dos livros aí de cálculo bem conhecido, tem um exemplo dessa demonstração e nos exercícios ele pede para você demonstrar de forma semelhante, né? O processo é semelhante, o que muda é apenas porque durante o processo você trabalha com as derivadas, né? A derivada do seno, a derivada do cosseno, aí depende da identidade que você está trabalhando, mas a lógica é a mesma. Se você consegue demonstrar para um, você consegue trabalhar com os demais, tá bom? Então vou fazer aqui o do seno, ok? E vamos lá. Primeiramente, para a gente começar aqui, a gente tem que ter o mais difícil dessa demonstração é você ter a sacada inicial, né? A sacada inicial é o mais complicado e você conseguir, a partir disso, se enquadrar com a lógica da integral por partes. Né? A gente tem que lembrar aqui que dentro dessa integral eu posso escrever esse seno elevado a n como sendo seno de n menos 1 sobre x vezes o seno de x dx. Basicamente, o que está do lado direito é o mesmo que está do lado esquerdo, basta somar os expoentes, né? Então, duas coisas que a base é a mesma, né? Então, ficou n menos 1 mais o 1 desse seno aqui. Logo, vou ter o seno de n, ok? Basicamente, a ideia é que a gente quer caminhar de uma forma que a gente consiga reduzir esse expoente. Por exemplo, se vier um seno de 15, vier um seno de 9, um seno de 8, para ficar mais fácil da gente trabalhar, a gente pode ir aplicando essa técnica de redução usando integral por partes até a gente chegar numa integral menor, né, que tem um point de seno menor que a gente consiga integrar, ok? Então, beleza, a gente chegou aqui e aí a gente tem que lembrar o seguinte, né, que a fórmula da integração por partes é que eu vou ter um u, considere u como sendo uma função, multiplicado pela derivada de alguma função, isso aqui vai gerar o quê? O u vezes a função que estava sendo derivada, menos a integral da função que estava sendo derivada lá no começo, vezes du. Pegando em relação a isso aqui, a gente pode dizer que o u seria o seno de n menos 1 de x, e isso me leva a dizer que o du vai ser o quê? Vamos lá, vamos derivar isso. O expoente vai descer, que é o n menos 1, a gente vai repetir o seno aqui, só que ele vai estar elevado a n menos 2, né? Já que eu reduzo 1 do expoente, só que como já tem um menos 1, então vai ficar n menos 2. Então, eu vou ter seno de n menos 2 de x vezes... Aí, pronto, eu tenho que aplicar a derivada dentro, né? Já que eu tenho uma função elevada a outra função, vamos dizer assim. Então, eu tenho que aplicar a derivada da função. E a derivada do seno é cosseno. Então, vem aqui, cosseno de x. Ok? Aí a ideia é a seguinte, né? A gente quer jogar essa integral aqui, a gente quer jogar na integral por partes. Eu já sei o meu u. Se o meu u é o seno de n menos 1 x, eu reservo seno vezes x, é seno de n menos 1 de x, elevado a n menos 1 x, eu falei, foi tudo errado. Seno de x elevado a n menos 1, pronto, agora tá certo. Isso eu sei que é meu u. E ali eu sei que o u vai estar sendo multiplicado por dv. Basicamente, se isso aqui é o meu u, então isso aqui vai ser o meu dv. Então eu concluo que o meu dv vai ser seno de x. Ou seja, o meu v vai ser o quê? O que é que eu derivo para chegar no seno de x? Bem, eu sei que o cosseno, quando eu derivo o cosseno, eu chego no seno. Só que não é no seno positivo, é no menos seno. Só que eu não tenho menos seno, eu tenho seno positivo. Então eu tenho que botar um sinal de menos aqui. Que aí quando eu derivo o cosseno, dá menos seno. Só que vai ter o jogo de sinal, né? O menos com menos. E aí fica o seno positivo. Ok? Pronto. A partir disso, montei meu u, du, v, dv. Consigo jogar nessa fórmula. Então eu chego o quê? Vamos lá. A integral do seno de n x dx vai ser igual ao quê? Aí agora eu vou trabalhar com o lado direito aqui, já que eu consegui identificar quem é u, quem é v, quem é du, dv. Então, quem é meu u é seno de seno de x elevado a n menos 1 vezes o v, que vai ser menos cosseno de x, certo? Menos, aí eu vou trazer a integral aqui para baixo, porque vai se chocar com tudo ali, então menos, né, só vou botar aqui, menos o v,
que é menos cosseno de x, multiplicado por du. Du é esse trambolho enorme aqui que a gente acabou de descobrir, né? O n menos 1, que multiplica o seno de x elevado a n menos 2, vezes o cosseno de x. Isso dx. Ok. Aí vamos fazer a... Eu vou continuar aqui na próxima página em branco, porque realmente é um negocinho um pouquinho grande. Então, seno de x elevado a n vai ser igual. Aí vamos lá. O que é que eu vou fazer, né? O menos cosseno aqui desse primeiro, eu vou jogar esse sinal aqui pra frente, ok? Não tem mais nenhuma manipulação que a gente possa fazer aqui. E aqui, esse n menos 1 eu vou jogar pra fora da integral, porque ele é uma constante, né? A gente tá considerando que n é um número, né? Inclusive, eu esqueci de adicionar na questão, a condição é que o n tem que ser maior ou igual a 2, né? Sendo um inteiro. Então, eu peço perdão por eu ter esquecido disso, vou até escrever aqui, o n tem que ser maior ou igual a 2, né? Porque se não for isso, não faz sentido a gente aplicar a fórmula de redução, né? E ele é um inteiro, né? Então, logo, eu tenho que n menos 1 é uma constante, certo? Aí eu jogo pra fora da integral, e esse menos que tá no cosseno de x, a gente vai fazer jogo de sinal. Esse menos aqui, ó, a gente vai fazer jogo de sinal com esse menos que tá fora da integral, vai ficar positivo. Logo, a gente vai ter o quê? Menos seno de x elevado a n menos 1, vezes cosseno de x, mais a integral de cosseno de x. Opa, peraí, perdão, esqueci de botar a constante que eu joguei para fora, o n menos 1. A integral de... Aí vamos voltar para cá para lembrar. Pronto, esse cosseno está multiplicando esse cosseno, então já vou botar logo o cosseno ao quadrado. Então eu vou ter o quê? Seno de x elevado a n menos 2, vezes cosseno ao quadrado de x dx. Beleza? Pronto, a gente chegou nisso, né? Eu espero que esteja dando para acompanhar. Realmente, quando você vê de primeira, parece bem complicado, mas depois que você repete o processo, tenta repetir sozinho e tal, você acaba pegando a ideia bem de boa, né? Não é algo de outro mundo. Depois que você entende, pelo menos o primeiro passo, né? Aí fica mais tranquilo. Tá, o que é que a gente vai fazer agora? Bem, eu tenho ali um seno de n elevado a menos 2, seno de x elevado a n menos 2 e multiplicando o cosseno ao quadrado. E aí me lembra das identidades trigonométricas, aquela identidade simplesmente, né, básica, né? Que eu tenho que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Né? A gente usa isso bastante no cálculo, né? Essas identidades trigonométricas, e essa aí é uma das clássicas, né? Então, a gente vai aplicar essa substituição. Vamos ter a integral do seno de x elevado a n igual a menos seno de x elevado a n menos 1, que multiplica cosseno de x, mais n menos 1, a integral de seno de x elevado a n menos 2, cosseno ao quadrado de x, basicamente 1 menos seno ao quadrado de x dx. Vamos aplicar o chuveirinho, né? Distribuir o seno de n menos 2x, vai multiplicar 1, vai continuar a mesma coisa, menos o seno de n menos 2, seno de x elevado a n menos 2, vai multiplicar o seno de x elevado a 2, aí a gente vai aplicar, no caso vou ter um produto de potências de mesma base, então vou somar os expoentes, n menos 2 mais 2 vai dar n. Então, teremos o seguinte, vamos ter a integral aqui de seno de x elevado a n, a gente repete o mesmo termo, não tem mais nada que a gente possa fazer em relação a ele por enquanto. Vamos ter a integral de seno de x elevado a n menos 2, menos, no caso, seno de x elevado a n. Pronto. Aqui eu posso aplicar uma propriedade básica das integrais, em que eu posso separar, né, por causa dessa subtração. Então eu posso separar, só que eu não posso esquecer de um detalhe muito importante, que o n menos 1 está multiplicando a integral, né? Eu comentei isso em exemplos anteriores, né? Se você não viu, a gente tem uma playlist, tá, com todos os exemplos, então dê uma olhada lá. Tem vários exemplos que tem, tipo, cada um toca um ponto muito importante da técnica de integração, né? Então é sempre bom ver todos. Eu comentei, não esqueça de coisas que estejam multiplicando a integral. Se você for separar a integral, ou se você for aplicar outra técnica de integração, lembre que se gerar mais termos, eles também estão sendo multiplicados por essa constante que está multiplicando a integral. Tá? Então é extremamente importante isso nessa demonstração, senão você erra. Né? Então vamos repetir aqui a mesma coisa. Então aqui eu vou ter essa integral aqui, seno de x elevado a n menos 2, dx, menos, aí que eu vou ter o n menos 1 da integral de seno de x elevado a n dx. Aí aqui, se liga no ataque ninja aqui, ó. É o seguinte,
eu vou ter essa integral aqui, que é a mesma dessa aqui. E eu tenho uma igualdade, né? Eu tenho a igualdade. Desde lá do começo eu venho mostrando que essa igualdade é válida, a gente não está alterando como posso dizer, essa igualdade, né? A mesma coisa que está do lado direito é a mesma coisa que está do lado esquerdo, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui e vou jogar, né? Vou jogar para o outro lado da igualdade, né? Ou como algumas pessoas preferem, eu vou somar esse mesmo termo dos dois lados da igualdade, né? Mas enfim, tanto faz, dá no mesmo. A lógica que você vai preferir usar. Mas o fato é que esse termo, ele vai vir para cá e aí eu vou somar eles dois porque eles são idênticos, né? Vamos lá. Vou ter o quê? O n menos 1 que multiplica a integral de seno de x elevado a n mais a integral de seno de x elevado a n. Estou esquecendo do dx, não faça isso, senão o professor lhe arrebenta. Não esqueça do dx, é importante. E aqui eu vou repetir o mesmo termo de sempre, não? Os termos lá não tem, eu não mexi nada com eles, então vamos repetir eles aqui. Prontinho. Pronto. Esse termo aqui é igual a esse termo aqui, como eu já mencionei, né? Como vocês estão observando. Então, eles é como se fosse, por exemplo, uma variável, como eu posso fixar, e somar as constantes, porque é a mesma coisa, né? É como se eu estivesse pegando um n menos 1 que multiplica x e estivesse somando com x. Por exemplo, numa equação. Esse x é o quê? É essa integral, entendeu? E o que é que está multiplicando esse x? É 1. Então, n menos 1 mais 1 vai dar n. Então, vou ter n multiplicando x. Nesse caso, n multiplicando essa integral. Então, escrevendo aqui, eu vou ter que n multiplicar a integral do seno de x elevado a n, dx, igual a menos seno de... Espera aí que eu vou ter que pegar aqui. Seno de n menos 1. Seno de x elevado a n menos 1. Eu sempre bugo nesses expoentes aqui. Mais a n menos 1, que multiplica a integral de seno de x elevado a n menos 2 dx. Pronto. Agora, basta eu jogar o n dividindo, né? Eu divido tudo, o lado esquerdo e o lado direito da igualdade por n, né? Enfim. Então, aqui eu vou ter que a integral do seno de x elevado a n dx vai ser igual ao quê? A 1 sobre n, que multiplica menos seno de n menos 1 de x cosseno de x, mais n menos 1 sobre n, que multiplica a integral de seno de x elevado a n menos 2 dx. Pronto, esta é a fórmula de redução. Por quê? Se eu cheguei num, por exemplo, seno elevado a 3, e eu aplico essa forma de redução, eu vou ter 1 sobre 3, que multiplica menos seno de, no caso, 3 menos 1, 2, seno ao quadrado de x, seno de x ao quadrado, cosseno de x, mais, aí, 3 menos 1 sobre 3, enfim, e a integral de seno de x elevado a 3 menos 2, 1. Aí eu vou ter a integral de seno de x, eu sei o resultado dessa integral, logo eu consigo resolver a integral de seno de x elevado ao cubo, por exemplo, né? Então, essa técnica, né, a fórmula de redução, ela tem esse intuito, né? Você reduzir o expoente até chegar na integral que você saiba resolver, né? Claro que se pegar um expoente muito grande, for aplicar essa forma de redução, vai dar uma coisa bem grande, mas você consegue resolver, né? Aplicando essa forma de redução, você consegue chegar, depois de muito tempo, numa integral que você consiga desenrolar tranquilo e assim obter a resposta. Claro que, primeiramente, não esquecer de quando resolver essa última integral, botar a constante de integração, já que é uma integral indefinida e não definida, né? Não tem os limites já bem colocados. Então, não esquecer da constante de integração, ok? Então, bem, é isso. Como eu falei, qualquer coisa, se você estranhar e tal, recomendo que tente fazer no papel depois, reveja o vídeo. Tenta também fazer para o cosseno, para a tangente, que é possível, né? E a lógica não é muito distante dessa, tá? Então, é isso. Mais uma aplicação da técnica de integração por partes. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, utilize os comentários. Feedbacks sempre são bem-vindos. E é isto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.